Aleluia. Amém, queridos, graças e paz. Boa noite a todos. É sempre bom estar na casa do nosso Deus. Nós concluímos ontem, como a pastora falou. Oi, Heloísa. Nós concluímos ontem, como a pastora falou, a nossa campanha Profetizando 2021. E você que perdeu algum dia, você vai ter outra oportunidade. Nós vamos ter o culto da virada aqui do dia 31 para o dia 1º. Nós sempre passamos a virada de ano juntos aqui na igreja, em adoração. Quando dá meia-noite, nós todos estamos de joelho na presença de Deus, aguardando o ano novo chegar sobre nós, né? E aí, nesse culto da virada, nós vamos orar novamente pelos 12 meses do ano, e cada mês nós vamos liberar um decreto de vitória, ok? Sobre cada um desses meses. Então, se você perdeu a campanha, vai ter essa outra oportunidade. Outro aviso, querido, é que a partir de terça-feira, eu e a pastora Vanessa, nós vamos estar indo a Teresina, né, visitar os nossos familiares, o nosso pastor Marcos, a igreja de Teresina. Vou lá ajudar meu pastor na reforma que está tendo lá também, né? Parou daqui, eu vou correr para lá. Mas vai ser uma bênção e nós vamos passar 10 dias lá em Teresina, ok? Vai haver culto normalmente aqui na nossa igreja de Barreiras, certo? E eu queria que na nossa ausência vocês ajudassem a igreja mais ainda. Eu sei que vocês já colaboram, mas que vocês possam estar presentes, né? Que vocês possam estar em todos os cultos, cooperando com a Filadélfia aqui de Barreiras. E eu queria que você abrisse comigo lá em Salmo número 23. Salmo 23. Nós ainda estamos em reforma, não acabou, mas como nós falamos nos cultos passados, todos os dias nós vamos avançar, à medida que Deus for abençoando, dando graça para as nossas finanças, né? Os irmãos colaborando, nós vamos estar avançando aqui na obra. Vocês viram que a calçada já está bem diferente do que no domingo passado. Para a glória de Deus, concluímos a calçada, tivemos que fazer 2 vezes, porque fizemos uma e no dia caiu uma tempestade e destruiu a calçada. Então ontem concluímos de novo, fechamos ali aquele restante da parede, vamos fechar as outras 2, vai ficar bem bonito tudo, porque não tem sentido essas janelas, e no futuro nós vamos colocar ar-condicionado aqui na nossa igreja, e essas janelas não vão suportar, então a gente já está fechando, já pensando nisso, vai ser uma bênção. Nós vamos colocar as portas de vidro, você já consegue visualizar? Em vez dessas portas de ferro, haverá portas de vidro, vai haver uma cerâmica bem bonita onde você está pisando. Então vai ser algo maravilhoso. Haverá dois televisores gigantes aqui, ó, em cada lado, que serão agora os nossos data show, nossas projeções vão ser ali, certo? Então vai ficar algo maravilhoso, um lugar muito bom para o nosso Deus agir. Amém? Hoje eu quero trazer uma palavra e o tema dela é bodes ou ovelhas. Você pode perguntar para o irmão que está do seu lado: você é bode ou você é ovelha? É bode ou ovelha? Esse irmão que está perto de você tem cara de bode ou tem cara de ovelha? Ei, pastor, isso aqui é um carneirão, pastor, graúdo. Isso aqui é uma ovelhinha, pastor, graças a Deus. Mas hoje eu quero que vocês abram o coração. Você que está nos ouvindo pela internet, passamos essas 3 semanas sem fazer transmissão, mas hoje finalmente nós já temos a internet instalada aqui nesse novo ponto. Estamos em fase de testes ainda, testando iluminação, então qualquer falha nos perdoe, mas eu creio que a cada dia também vamos estar melhorando de forma online. E se você quer participar da nossa transmissão, pode ir comentando aí. Hoje não estamos pelo Facebook, simplesmente pelo YouTube. Então pelo Facebook, como sempre transmitimos também, hoje nós não estamos transmitindo, mas pelo YouTube está tudo ok, já fizemos os testes. O tema da mensagem é bode ou ovelha. Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me falta. O Senhor é o quê? O meu pastor. Pai, eu quero te louvar nessa noite, porque o Senhor é o bom pastor. E o Senhor nessa noite está atrás das boas ovelhas.
E eu creio, Senhor, que muitas chegaram nesse lugar. Muitas boas ovelhas estão nos ouvindo pela internet. E eu creio, Senhor, que essa mensagem de hoje, assim como o Senhor me falou, ministrou ao meu coração durante essa semana, será uma mensagem de alerta, uma mensagem de chamado para voltar a ser ovelha. Eu quero, Deus, te louvar. Fala com o teu povo, usa-me nessa noite, em nome de Jesus, amém? Sabe, querido, esse é o texto mais conhecido da Bíblia, o Salmo 23. O Salmo 23, ele é tão lindo, ele é um cântico de confiança de Davi, mas a Bíblia toda, ela é repleta de linguagens poéticas, ela é repleta de música, de poesia, de muita inteligência, de provérbios, e várias figuras são utilizadas para comparar o nosso Deus. O nosso Deus, a Bíblia chama ele de rei, a nossa Bíblia chama ele de Senhor dos exércitos. O nosso Deus, ele é conhecido por vários desses nomes. Ele é conhecido como libertador, ele é conhecido como rocha, ele é conhecido como fortaleza, mas não há nenhum adjetivo que transmita tão bem quem o nosso Deus é e como ele deseja nos relacionar, como o adjetivo de pastor. Deus é rei, sim. Ele é uma rocha, mas ele prefere ser conhecido por ti como pastor, porque pastor, ele reflete exatamente a ideia de proximidade pessoal. O que Deus quer não é ser apenas a sua rocha, a sua fortaleza. Ele quer ser o seu companheiro de todas as horas. Ele quer se relacionar contigo de forma pessoal. Ele quer ter um companheirismo, uma amizade fraterna. Então, pastor é o melhor adjetivo para transmitir a ideia do que Deus quer ter com você. Ele quer ser o seu pastor. Por isso que Davi, nos piores momentos dele, ele cantava essa canção: o Senhor é o meu pastor. Ezequiel 34, nós veremos o profeta falando também sobre pastor, mas em Gênesis 48:15, nós percebemos que Jacó, ele abençoa José, e ele diz: olha, José, o Senhor é o seu pastor. A primeira pessoa que entendeu quem Deus era não foi Davi, não foi a primeira pessoa a chamar Deus de pastor. Jacó, ele entendeu: olha, o meu Deus, o Deus do meu pai Abraão, o Deus do meu pai Isaac, o meu Deus, que é o meu pastor, será agora o seu pastor. O que é que nós entendemos com isso? Que o seu pastor será pastor dos seus filhos. O seu Deus será o Deus da sua descendência, será o Deus dos seus familiares, será o Deus dos seus filhos, dos seus netos. Depois que nós não existirmos nessa terra, Deus ainda será Deus sobre a nossa descendência. Ele é o nosso pastor. Jeremias 17:4. Jeremias 17:4. Nós vemos também o profeta adorando esse pastor. Jeremias 17:4. Quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Coloca Jeremias. Gênesis não, Jeremias. Jeremias 17:4. Jeremias 17:4, a palavra do Senhor fala exatamente isso: cura-me, ó Yahvé, e serei curado, salva-me e serei salvo, pois tu és aquele a quem eu adoro e louvo. Salmo 80, versículo 1, Salmo de número 80, versículo 1, nós vemos o salmista novamente falar, olha só: escuta, ó pastor de Israel, que guias José como um rebanho. Diga bem forte: rebanho. Mais forte: rebanho. Tu que estás entronizado sobre os querubins, manifesta a tua glória. Então, quando nós falamos de um pastor, é porque existe um rebanho. Quando nós falamos de um pastor, é porque existe um rebanho. Agora, será que nós somos parte desse rebanho? Ezequiel 34, versículo 16. Ezequiel 34, versículo 16.
Queria que você prestasse bastante atenção nesse texto. Ezequiel 34, versículo 16. Aqui é o próprio Deus usando o profeta para falar. Deus aqui diz: eu buscarei as ovelhas perdidas e trarei de volta as que se desviaram. Enfaixarei a que estiver ferida. Por quê? Porque toda ovelha que se desvia vai se machucar. Então, quando Deus diz que vai buscar a ovelha desviada, a ovelha perdida, Ele já sabe o estado que vai encontrar aquela ovelha. Vai encontrar ela toda machucada e ferida. Mas Deus tem uma promessa, e para você que está nos assistindo hoje também pela internet, se você está afastado de Deus, a palavra de Deus para nós hoje é: Ele está te buscando do jeito que você estiver. Ele quer te curar, Ele quer atar suas feridas. Aqui diz: eu cuidarei da recuperação da fraca. Porém, a teimosa e desobediente, eu a consumirei. Deus está dizendo: eu tolero a ovelha que se desviou, eu vou atrás dela que está distante. Ela pode estar caída, machucada, ela pode estar no estado que for. Eu vou lá com o meu amor e vou recuperar ela. Porém, a ovelha desobediente, ela também serve para um objetivo. A ovelha desobediente, ela é consumida. Ela serve de alimento, ela é consumida. Então nós temos que entender que havia dois tipos de ovelhas. Primeiro estou falando da ovelha, para falar do bode. Existe a ovelha, e quando eu digo ovelha, estou falando do crente, do homem, da mulher de Deus. Existe a ovelha que se desvia, que está fraquinha na fé, precisando de ajuda, sabe? Existe aquela ovelha que liga: ô pastor, me ajuda, pelo amor de Deus. Pastor, olha, eu estou fraco na fé. Ô pastor, Deus, me ajuda. Ora ao Senhor e o Senhor vai e ajuda. Porém, aqui tem outro tipo de ovelha, que é a ovelha desobediente e teimosa. São duas ovelhas, mas com atitudes diferentes. E aí o Senhor conclui: contudo, todas apacentarei com justiça e carinho. Quanto a ti, ó meu rebanho, assim afirma Yahvé, o eterno e soberano Deus: julgarei entre uma ovelha e outra, entre a obediente e a desobediente, e entre os carneiros e os bodes. Então aqui a palavra ela começa a mostrar que o próprio Deus vai fazendo separação de acordo com a atitude de crente para crente, entre quem é ovelha e quem é bode. Quem é ovelha e quem é bode. Se você acompanhar comigo lá em Mateus 25, Mateus 25 é um dos textos mais duros que o Senhor compara a humanidade. Mateus 25, versículo 32. Aqui é o dia do juízo final. Jesus ele está ensinando aos discípulos antes da crucificação. E ele diz: olha, nos últimos dias, quando vier o Filho do Homem em sua glória, todas as nações serão reunidas diante dele, e ele irá separar umas das outras, como o pastor separa os bodes das ovelhas. Está percebendo que novamente a Bíblia está fazendo uma separação entre quem é bode e quem é ovelha? E Jesus diz: e posicionará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei: quem é o rei? Jesus. A todos que estiverem à sua direita. Quem estará à direita? Quem estará à direita? As ovelhas. Quem estará à direita são as ovelhas. E o que Jesus falará para as ovelhas quando ele regressar? Ele vai dizer: vinde, abençoados de meu Pai, recebei como herança o reino, o qual vos foi preparado desde a fundação do mundo. As ovelhas vão receber de Jesus a promessa, o reino. Mas olha no versículo 41. Versículo 41, Jesus vai e olha para a esquerda e diz: mas o rei ordenará aos que estiverem à sua esquerda. Olha como Jesus vai ser carinhoso com os bodes. Malditos. Começa logo desse jeito. Malditos, apartai-vos de mim,
ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Olha só o destino dos bodes. As ovelhas vão herdar o reino de Deus. Os bodes herdarão o quê? O destino do diabo, de Satanás. Então, diante disso, diante de nós entendermos que existe um bom pastor, existe um rebanho, nós temos que entender também que a Bíblia faz separação entre as ovelhas e os bodes. E o destino de um e de outro é totalmente diferente. E aí fica uma pergunta: quem você é dentro da igreja? Quem eu sou dentro da igreja? Você é bode ou você é ovelha? Pastor, como é que eu vou saber? Tem que ter algumas características, como é que eu vou saber? Porque já teve fase, quando o meu pastor ministrou essa palavra para mim, lá em Teresina, eu fiquei meio preocupado. Falei, meu Deus, eu estou parecendo um bode, eu tenho que mudar, ô Senhor. Mas aí, quando ele foi ministrando sobre as características do bode, eu percebi que eu estava sendo como um bode. Mas eu percebi também que um bode não... Aqui o bode vira ovelha. Se obedecer, se ouvir a palavra, se ouvir o discipulado, bode se transforma em ovelha. Mas então eu comecei um processo de discipulado. E teve momentos que eu não gostei. Não gostei porque meu pastor, ele teve que triscar em áreas que eu não gostava que ninguém triscasse. Já teve um dia, ele deve ouvir essa ministração lá em Teresina. Teve um dia que meu pastor deu uma briga comigo tão séria, tão grande. Mas ele me chamou a atenção assim, de uma forma que eu, meu Deus do céu, eu procurei um lugar, um buraco para cavar, para enfiar minha cara de tanta vergonha que eu fiquei. Eu falei, meu Senhor. E aí depois eu refleti, eu falei, meu Deus, não é que ele está certo? Já teve gente que foi do mesmo jeito disciplinado e não aceitou e continuou a vida. Mas eu passei 15 anos nessa transformação de bode para ovelha. Pastor, e como é um bode? Quais são as características do bode? Primeira característica do bode, como a Bíblia diz lá em Ezequiel, todo bode é teimoso. Bode é o quê? Teimoso. Alguém já mexeu com bode aqui? Tem 2 restaurantes aqui perto com o nome de bode, né? Não é? Bode Cia e tem Ponte do Bode, não sei como é o outro nome ali. Tem 2, e eu gosto muito de carne de bode para consumo. Agora pergunta, você gostaria de ter um bode no seu quintal? Primeira coisa que ele ia fazer era quebrar seu carro todo. Sabe onde é que ele ia pular? Em cima do capô do seu carro, do para-brisa. Um bode, ele não aceita comando, ele não escuta a voz de ninguém. Bode, ele quebra tudo, ele come, não dá certo trabalhar com bode. Todo criador de bode, você vê as olheiras aqui, ó, de tanto trabalho que teve com bode. Além dele feder demais, mijar em tudo quanto é lugar, fazer sujeira em tudo quanto é lugar, o bode não adianta. Se você falar assim, ó, você vai ficar aqui. Se você falar para ele, você vai ficar aqui, o bode só de birra, ele não fica ali. Ele vai dar um jeito de sair, de desobedecer. Bode, ele é teimoso. Claro que nós estamos fazendo uma comparação, uma analogia com o animal bode, com a pessoa bode. E tem muito bode que a gente quer tratar como ovelha, mas continua sendo bode. A primeira característica do bode é a teimosia. O bicho é teimoso demais. O bode, como diz lá em 1 Samuel 15, 22, Saul era um bode, foi ungido para ser ovelha, mas tinha jeito de bode. Deus falou para ele, você vai matar todos os inimigos, todos, você não vai poupar ninguém, animal, nada. Quando o profeta veio, se o rei tinha obedecido a ordem de Deus ou não, a palavra do Senhor diz lá em 1 Samuel 15, 22, quando Samuel foi chegando perto, ele ouviu um barulho de chocalho, né, chocalho, e Samuel, ele chega e fala para Saul, ei Saul, que barulho é esse aqui que eu estou escutando? Deus não tinha mandado você exterminar tudo e todos, os inimigos todos? Aí Saul falou, sabe o que? Não, mas eu pensei em
guardar isso aqui para oferecer para Deus uma oferta. Eu pensei em fazer um favor para Deus, em ajudar a igreja, em fazer isso, fazer aquilo. Sabe o que Samuel fala para ele? Por acaso Deus se agrada mais em bodes, em carneiros, em sacrifícios, do que na obediência? O que Samuel falou foi: Deus troca qualquer sacrifício da sua parte pela sua obediência. O que adianta nós fazermos tudo para Deus e desobedecermos no final? O que adianta nós fazermos limpar? O que adianta a gente pregar? O que adianta pastor Raniel sair lá de Teresina, vir morar em Barreiras, sabe, fazendo algum sacrifício, mas e se eu desobedecer a Deus quando eu chego aqui em Barreiras? Para Deus não vai adiantar nada, eu não vou ser abençoado. Por quê? Porque eu desobedeci. Então, nós temos que tomar cuidado para nós não sermos desobedientes. Efésios capítulo 2, versículo 1. Isso é tão sério. Efésios 2, 1. Efésios 2, 1. Diz assim: Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Quando a gente não valia nada, Jesus morreu por nós, nos quais andastes no passado, conforme o curso deste sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem em desobediência. Vocês entenderam a seriedade desse versículo? Aqui Paulo ele está falando: olha, Jesus ele morreu quando você ainda era um pecador, você cometia suas transgressões, e essas transgressões, a bagaceira que nós vivíamos, é a mesma que o mundo está vivendo, porque ele está debaixo do domínio do príncipe do ar, que é o diabo. E olha, esse espírito maligno, ele atua na vida dos desobedientes. Ou seja, não adianta nem a gente estar na igreja, se nós somos desobedientes, não é o Espírito Santo que está atuando em nós, é o espírito do mundo que atua em nós. Então todo desobediente, ele não recebe o Espírito, ele recebe ainda, quem está influenciando ele, ainda o espírito do diabo, lá do mundo, o qual nos manipulava e nos enganava antes de aceitarmos Jesus. O que me espanta é ver tanto crente desobediente. O que adianta ser crente se o espírito maligno está atuando na nossa vida por conta da desobediência? Pastor, como é que eu sei se o Espírito de Deus está em mim ou não? Simples. Você é um homem, uma mulher obediente ou desobediente? Essa é uma das provas. Quando nós lemos lá em Efésios, também Efésios, capítulo 5, versículo 6. Efésios, capítulo 5, versículo 6. Eu estou usando muito texto bíblico, querido, porque eu quero embasar, para vocês não entenderem que é coisa da minha cabeça, que o pastor está inventando isso. Não, isso é tudo, é estudo bíblico. Efésios 5, 6 diz: ninguém vos engane com palavras destituídas de sabedoria, porque é justamente devido a esse comportamento que a ira de Deus, o que vai vir? A ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Além do espírito maligno atuar no desobediente, a ira de Deus cai sobre esse desobediente. Então isso é tão perigoso, ser desobediente. E a primeira característica, sabe, do bode. Romanos 12, 10. Romanos 12, 10. Coloca para mim. Romanos 12, 10. Diz: amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra a outras pessoas mais do que a si mesmos. A segunda característica do bode é que ele não gosta de servir. O bode, ele não quer dar honra para os outros, ele quer sempre ser honrado. O bode, ele sempre quer ser o principal. Gálatas 5:13. Sabe, uma característica do bode é que ele não gosta, ele detesta servir, mas ele ama ser servido. E quando Jesus ele vem falar para os discípulos antes de morrer, logo na ceia, quando Jesus pega aquela toalha, uma bacia e vai lavar os pés dos apóstolos, ele vai ensinar: por que eu estou lavando os pés de vocês? Porque quem lava os pés, naquela época principalmente, quem lavava os pés era o
pior escravo da casa, era aquele que tinha menos honra. Jesus, ele perguntou: eu sou o líder ou não sou de vocês? E os discípulos: você é o líder. Pois é, mas o mundo faz o quê? Quem tem autoridade e poder domina sobre vocês. Mas eu estou fazendo diferente. Vocês me chamam Senhor e Mestre, mas eu sou aquele que estou servindo, lavando os seus pés. Do mesmo jeito, façam uns aos outros. Sabe por que Jesus me chamou? Para eu servir a Vânia, para servir Carlinhos, Eduardo. Eu estou aqui com a pastora, não foi para ser servido, é para servir. Porque Jesus, ele nos convida a isso. O crente que não gosta de servir, ele está com defeito de fabricação. Tem alguma coisa um parafuso errado ainda nele. Ainda tem um resquício do passado. Porque, querido, foi um choque para mim a primeira vez que eu lavei um banheiro. Quando eu lavei um banheiro na igreja, foi a primeira vez. Pastora Farrar me mandou lavar o banheiro. Foi um choque, quase cai para trás. No nosso primeiro encontro, Val, que eu fui lá em Corrente. Meu Deus, o primeiro encontro, eu fui servido, não me deixaram nem pegar minhas malas. Eu entrei ali no encontro, fui tratado feito um rei, como um príncipe. Aí eu falei: não, esse negócio de encontro é bom, eu vou agora de novo. No segundo encontro, meu amigo, a pastora falou: meu filho, você já recebeu, agora você está preparado para servir. Está aqui, sua companheira, vassoura, rodo e pano. Você vai servir. Mas deixa eu te dizer, sabe qual foi o encontro que eu mais recebi? O que eu servi. Não foi o encontro que eu fui servido, foi o encontro que eu estava servindo. Quando você serve, Deus te honra. Quando você serve, Deus te exalta. A Bíblia diz que Ele exalta aqueles que a si mesmos se humilham. Então a segunda característica do bode é que ele não gosta. Você acha que um bode vai servir? Você acha que na hora que precisa de alguma coisa, o bode vai estar disponível? Não vai. Eu lembro que a primeira vez que eu pisei aqui em Barreiras, agora dessa última vez, quem me recebeu foi o Carlinhos. Lá naquela casa, não foi, Carlinhos? Eu falei, eu cheguei, um caminhão maior do mundo para descarregar, Carlinhos, Augusto, estava todo mundo lá. Eu falei, nunca tinham me visto na vida. Não, tinha me visto uma vez, não foi? Na chácara. E estavam ali servindo, e aí mandaram umas fotos. Enquanto a gente estava em Teresina, mandaram umas fotos. Lucinha lá na casa, lavando com a Vanessa. Meu Deus, eu falei, gente, esse povo está lavando a casa que eu vou morar, e eles não me conhecem, eles não sabem quem eu sou. Nós temos tanta forma de servir, nós somos uma igreja de servos, que Deus tem se agradado tanto, e nós vamos servir cada vez mais. Um dia desse, a Val veio para cá, estava eu, acho que era eu, o Gabriel e a Val, não foi, Val? Foi, Gabriel? Que a gente veio dar uma geral aqui, Val. Aí eu cheguei ontem, estava aqui com o pedreiro, quem chega? Joelmi, já começa a me ajudar. A gente pegou tanta pedra, Joelmi, ontem, hein? As pedras pesavam mais do que eu e ele junto, a gente não tinha força para levantar, então a gente foi rolando as pedras. Moço, pense num peso. Gabriel me mandou uma mensagem agora, 5 horas da tarde. Pastor, é o seguinte, eu estou indo para a igreja, vou lavar as portas, vou arrumar a cadeira, vou lavar banheiro. Eu não pedi, não falei para ele vir. Mas o que Deus tem feito é exatamente levantar uma igreja de servos. Uma igreja que ama servir. Mas o bode não serve. O bode ele não tem, sabe, ele não tem nada a ver com a ovelha. A terceira característica é que o bode não anda em grupo. O bode não anda em grupo. Você já viu um rebanho de bode? Eu desafio você a procurar no YouTube, no Google, o rebanho de bode. Um rebanho de bode indo e um líder, um pastor indo ali junto com ele. Você nunca vai ver, nunca verá um rebanho de bode. Sabe por quê? Bode gosta de andar só. Bode se isola. Bode busca seus próprios interesses. Então o bode, ele não anda em grupo, ele é presa fácil. O bode, ele é presa fácil. Como é que um leão faz para abater uma presa? Ele causa um alvoroço, uma tempestade. Para quê? Para que todo o rebanho comece a correr e o fraco se disperse, fique para trás. Aí o leão identifica quem está com a perna quebrada, quem já é idoso no rebanho. E aí ele vai olhando, né? O animal que está fraquinho ali fica para trás, vira o alvo.
Mas qual é a primeira estratégia do diabo, assim como do leão? É causar um alvoroço no meio da igreja, para que aqueles fracos se isolem. E muitos se isolam. Sabe por que se isolam? Sabe por que o bode se isola? Por conta do barulho do diabo, que vem em forma de problema, que vem em forma, sabe, de dificuldade na vida. Ah, pastor, o senhor não sabe o que está passando. Ei, se você estiver passando por qualquer problema, não caia na besteira, na mentira do diabo de se isolar. Eu estou com um problema, pastor, é por isso que eu não estou mais indo na igreja. Pois você caiu exatamente na armadilha que o inimigo quer. Ele faz exatamente isso. Ele vai, olha ali para a Cristina: Cristina, vou causar um alvoroço na sua vida. Aí se a Cristina não for a mulher de Deus que ela é, se não entender a palavra, fala: não, eu vou ter que ficar aqui e resolver esse problema. Aí fica um domingo, 2, 3, 4. Eu conversei com um irmão uns tempo atrás. Eu falei: meu filho, você está tão sumido, cadê você? O pastor, eu estou com tanto problema. Eu falei: mas será que não é porque você está tão longe de Deus que os problemas estão aumentando? Porque eu me assustaria a pessoa falar: pastor, é porque, pastor, é o seguinte, eu não estou indo para a igreja, eu estou longe de Deus, mas minha vida está tão boa, eu estou tão bem, pastor, eu estou tão... Aí sim eu ia cair para trás assustado. Eu falei: como é, rapaz? Você está longe de Deus, você está sem ler Bíblia, sem orar, sem congregar, sem ter comunhão com os irmãos. Você disse que aceitou Jesus e sua vida está a mil maravilhas. Pois o diabo parou de ser diabo. Não é mais, o capeta mudou. Ele está bonzinho demais, porque não é normal. O normal é a pessoa que está afastada, isolada, está realmente, como Deus falou lá em Ezequiel, ferido, machucado, precisando de ataduras. A quarta característica do bode é que ele não zela pela casa de Deus. O que o bode não faz? Não zela pela casa de Deus. Se você botar um bode no curral, ele vai arrebentar o curral. O bode, ele não tem zelo por nada. Se você estiver cuidando de um bode, ele estiver com uma ferida, você for ali tratar a ferida, ele vai te jogar aos pés, ele vai te dar cabeçada, ele não vai aceitar você tratar a própria ferida dele, para o bem dele. Na hora que você chegar perto, ele te dá uma cabeçada. O bode é desse jeito. Ele não tem zelo. Se você deixar ele dentro de um curral, numa casa, num cercado, ele vai dar um jeito. Não tem curral no mundo, não tem cerca que segura um bode. Não tem cerca no mundo que segura um bode. Bode, ele sobe nas árvores, ele dorme que nem galinha. Já percebeu? Tem bode que sobe. Tem umas fotos na internet de bodes em cima da árvore, parece umas frutas lá em cima da... Como é que aquele bode foi parar naquele lugar? É porque os bichos são terríveis. O que eu quero dizer com isso? Que tem crente que não zela pela casa de Deus. Tem crente que vê um papel de bombom ali, no chão, sujando. Ele passa, pisa, volta, pisa de novo, mas não tem a coragem de pegar e colocar no lixeiro. O crente que não zela pela casa de Deus, os bodões, ele pega aquele filtro ali, ele despedaça. Ele vai beber, ele joga água no chão, ele quebra a cadeira, mastiga chiclete, bota o chiclete debaixo da cadeira. Quando você vê alguém desse jeito, sem zelo pela casa de Deus, você pode ficar pensando assim: é um bode. O bicho é um bode, está aqui na casa de Deus, porque não zela, não cuida. Mas as ovelhas são diferentes. E quinta característica do bode, para a gente passar para as ovelhas e encerrar, é que o bode, ele não aceita pastoreio. Bode não aceita pastor. Você não verá pastor de bode. Já ouviu falar pastor de bode? Não existe. Não é porque não existe um pastor querendo cuidar dos bodes, é porque não há nenhum bode que aceite um pastoreio. Para que serve um pastor? O pastor serve para cuidar, o pastor serve para direcionar, para alimentar. O nome pastor é uma profissão e não tem nada a ver com ovelha, tem a ver com pasto. Pastor é alguém especialista em conduzir os animais para onde tem pasto. Daí vem o nome pastor. Então um bode, ele não aceita pastoreio. Quando você cuidar dele, quando você tiver seus discípulos, Deus vai estar te falando. Em alguns momentos, Lucinha, quando você estiver cuidando das suas discípulos, vai ter um que você vai chegar e vai falar assim: minha filha, eu vim cuidar de você. Não precisa de ninguém não.
Aí você vai olhar, oh Deus, misericórdia, o Senhor mandou um bode para eu cuidar, para eu orar, para eu amar. Mas enquanto a pessoa não entender o que é pastoreio, ela vai continuar agindo como bode. Você, quando tiver seus discípulos na sua vida, você sempre terá ovelhas e bodes, sempre. Sua célula, seu ministério, né, tudo que você fizer na sua empresa, sempre terá os funcionários bodes, funcionário ovelha. Sempre vai ser desse jeito. Vai ter o policial bode, o policial ovelha. Tem policial, tu vai chegar lá, vai quebrar tudo, mas tem outros que já vão zelar. Você como chefe, você vai sofrer a balde com o bode que vai ter lá. Carlinho, quando contratar os funcionários, infelizmente, vai vir um bode de vez em quando, meu filho, para você cuidar. Né? Vânia, eu tenho certeza que como administradora já deve ter labutado muito com ovelha, que são pessoas tratáveis, como já pegou um bodão, já não, Vânia? Já, meu Deus, todo mundo, Letícia que é gerente já deve ter pegado também do mesmo jeito, um monte. Ou bode ou ovelha, enfrenta todo dia, minha filha, ali naquele lugar. E é normal, todo lugar nós vamos encontrar desse jeito. Mas o bode, você vai corrigir ele? Ô moço, não é desse jeito, tá errado. Falei, moço, quem sabe sou eu, não quero ninguém se metendo na minha vida não. Tem gente que já fala logo desse jeito. Mas pastor, essas são as características do bode. E ovelha, pastor? Eu não quero ser bode, eu prefiro ser ovelha. Como é que eu faço para ser ovelha? Quais são as características da ovelha, pastor? A primeira característica da ovelha é: ovelha tem pastor. Primeira característica. Quando você vê uma ovelha sem pastor, é porque ela é uma ovelha desviada. Não existe ovelha sem rebanho ou sem pastor. Já viu pessoas falando assim, pastor, eu não preciso de igreja não, eu sirvo a Deus lá em casa. Falei, ou você é bode ou você é uma ovelha desviada. Porque biblicamente não existe ovelha sem pastor. Não existe, sabe por quê? Porque a nossa vida depois que aceita Jesus, até o dia que Ele voltar, ou até a nossa partida desse mundo, é entrar no caminho estreito que Jesus falou. E nesse caminho estreito nós precisamos de tutores, nós precisamos de mentores, nós precisamos de pastores, de irmãos. Quando Paulo ele se converte e se transforma de Saulo para Paulo, o primeiro comando que Deus deu para ele foi: você sabe muito, você é muito inteligente, é um poliglota, fala vários idiomas, mas você agora vai entrar no caminho. Paulo caiu do cavalo e Deus falou para ele: você vai agora entrar na cidade e vai procurar por um irmão chamado Ananias, e ele vai te dizer o que você tem que fazer a partir de agora. Tem pessoas que pensam que vão se converter e são tão suficientes que não precisam de ninguém para orientar na vida espiritual. O Paulo, o maior homem, o maior escritor da Bíblia, o que escreveu o maior volume de livros da Bíblia, ele teve que ser discipulado, ele teve que ser aconselhado, ele teve que ser acompanhado. Muita coisa do que ele fazia antes, ele teve que deixar de fazer. Muita coisa que ele achava certo, ele teve que mudar a mentalidade. E Deus fez isso logo pela mão de um simples discípulo chamado Ananias, que é citado apenas em Atos, uma única vez. Esse irmão Ananias, ele discipulou Paulo, e quando ele chega para Ananias, sabe qual era a situação que Paulo tinha chegado? Tinha caído de um cavalo e estava cego, ele não conseguia enxergar. Todo discípulo quando chega, como é que um bebê nasce? Um bebê nasce sem enxergar também, gente, direito. Logo que nós nascemos, nós não temos visão, nós não temos discernimento, nós não temos maturidade, nós não temos autossuficiência, nós não sabemos nos alimentar. Então um bebê precisa de todo o cuidado de terceiros, de outras pessoas. Um bebê vai precisar ser amamentado, ele vai ter que ser alimentado, ele não sabe caminhar com as próprias pernas. E a Bíblia nos chama de crianças também. Paulo ele diz para os coríntios: vocês vão voltar ao leite materno, vocês ainda são bebês. Paulo ele também fala: quando eu era menino, eu agia como menino, eu falava como menino, mas agora que eu não sou mais menino, deixei as coisas próprias de menino.
Existem muitos crentes com 30 anos de crente, ainda agindo como uma criança. Por quê? Porque ainda não aceitaram o pastoreio, não aceitaram o discipulado, não aceitaram a exortação, a correção. Primeira característica das ovelhas é que elas têm pastor. Toda ovelha isolada é ovelha desviada. O que Jesus fala sobre essa ovelha? Eu sou o bom pastor que dou a vida pelas ovelhas. Jesus, ele fala para os fariseus: qual de vocês, tendo uma ovelha que se desvie, não larga as 99 seguras no aprisco e não vai atrás dessa ovelha perdida? Por quê? Porque se ela está ali sem pastor, se ela está ali isolada, se ela está fora do rebanho, é porque ela é uma ovelha perdida. E o pastor precisa não abandonar as 99, ele precisa deixar as 99 seguras, enquanto ele corre atrás da ovelha perdida. Por quê? Porque ovelha não sabe nada de direção. Uma das características das ovelhas é que ela se perde sozinha. Ovelha não olha para cima. Ovelha, ela não tem senso de direção. Ovelha não sabe procurar água e nem sabe procurar pasto. Uma ovelha, se ela não tem pastor, a lã dela cresce tanto, mas cresce tanto e cresce tanto. Se ela só incha, quando aquela ovelha bebe água e ela começa ali a beber água e coloca a boca no rio, aquela lã vai ficando encharcada e ela vai, vamos dizer assim, imergindo dentro daquele rio por conta do peso da lã, vai ficando encharcado como espuma e a ovelha acaba afogando. Uma ovelha que não tem um pastor, ela tem uma doença chamada doença da mosca. Essa mosca, ela faz, as necessidades na cabeça da ovelha e a ovelha fica doida. Entra pelo nariz ou entra pela orelha e aquela doença, a febre da ovelha, a febre da mosca, faz a ovelha ficar doida. E o pior, uma ovelha doida, quando ela tem contato com a outra, a doença da mosca também passa para a outra. E aí o salmista diz no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, unge a minha cabeça com óleo. Por quê? Porque o pastor que cuida das doenças da ovelha, pegava o óleo e passava no nariz, na orelha. Por quê? Para a mosca não pousar. As pessoas que não têm esse conhecimento, pensam que Davi está simplesmente cantando uma música, mas ele está falando das características. Por quê? Porque Davi era um pastor de ovelhas. Davi, quando ele vai lutar com o gigante Golias, o povo fala: você está doido, você é pequeno, você é fraco, como é que você vai fazer? Vamos lá com o rei, você primeiro vai conversar com o rei. Quando Davi chega para Saul, Saul pergunta: meu filho, você é filho de quem? Como é que você vai lutar com Golias? E aí Davi dá uma resposta para Saul: olha, rei, não importa muito de quem eu sou filho não, mas eu sou pastor de ovelhas. E quando um urso atacou minhas ovelhas, eu lutei com esse urso e arrebentei ele bem no meio. Quando um leão foi e atacou minhas ovelhas, eu também enfrentei o leão e o venci. Se eu lutei para defender minhas ovelhas do leão e do urso, Deus também vai me dar vitória sobre qualquer gigante que aparecer na minha frente. O que nós temos que entender é, enquanto você cuida de ovelhas, você está passando por um treinamento para matar gigantes. Quando você cuida de crente, quando você cuida de gente, Deus vai te fortalecendo, Deus vai te ungindo para você derrotar qualquer gigante que apareça pela frente. Então a primeira característica da ovelha é que ela tem pastor. A segunda característica é que ela serve com prazer. A ovelha, ela serve, ela doa a lã. A ovelha, ela obedece à voz do seu pastor, ela serve com prazer. Jesus disse: aqueles que me amam guardam os meus mandamentos. Todo aquele que diz ser meu discípulo guarda os meus mandamentos. E um mandamento eu te dou: amai-vos uns aos outros. A Bíblia fala para eu tratar você como se você fosse mais importante do que eu mesmo. Será que nós tratamos assim as pessoas? Olha uma pessoa que está perto de você.
como é que você trata essa pessoa que está? Olha para ela, como é que você trata essa pessoa? Será que você trata ela como se ela fosse mais importante do que você? Será que se essa pessoa precisar de você, será que ela estiver precisando de uma ajuda, ela pode lembrar de você e falar assim: rapaz, eu vou ligar para o Eduardo, porque eu sei que o Eduardo, toda vez que eu preciso, está pronto para me ajudar? Será que nós podemos falar assim uns dos outros? Será que eu posso olhar para o Arthur? Arthur, é o seguinte, rapaz, ó, não, se eu preciso, Arthur, eu sei que ele não pula fora. Será que a Letícia pode contar com a Cristina? Será que a Cristina pode contar com a Vânia? Será que a Val pode contar com a Lucinha? Será que nós podemos contar uns com os outros? Será que nós estamos servindo uns aos outros? Será que se a Val precisar de mim, eu vou estar disponível para ajudar? Ou eu vou ter que falar assim: ei Val, estou ocupado, procura outro? É tão ruim você precisar de alguém, essa pessoa nunca está disponível. Sabe o que vai acontecer? Chegará um momento que realmente ninguém mais vai te incomodar, porque todo mundo vai entender que você não serve. Mas se todo mundo te liga, se todo mundo está atrás de você para ajuda, é porque sabe do seu coração. Você já mostrou para todo mundo que é um servo. A terceira característica de uma ovelha é que ela vive em rebanho. O bode não, mas a ovelha vive junto, vive em rebanho. Nós precisamos estar junto, querido. O salmista diz: eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A Bíblia também diz que nos últimos dias muitos deixarão de se congregar. Não é para nós fazermos esse erro, cometermos esse erro. Olha, crente saudável, ovelha saudável, ama estar na casa de Deus com os irmãos. Quando a sogra de Pedro foi curada, ela estava isolada num quarto, ela estava doente, a casa cheia, mas a anfitriã estava enferma num quarto. A Bíblia diz que Jesus chega àquela mulher, a sogra de Pedro, e quando Jesus ora por aquela mulher, repreende a febre, imediatamente a febre passou, foi embora. O que nos chama a atenção é que aquela senhora, já devia ser uma idosa, se levanta na mesma hora, a febre passou, aquilo que me impedia de servir passou, e ela se levantou para servir. A Bíblia relata, deixa claro, ela então passou a servi-los. O que eu aprendo com isso? É que gente doente não gosta de servir. Quem está com febre, vai falar assim: ô, vontade de lavar uma roupa, acho que eu vou lavar o banheiro dessa casa toda, estou aqui calafrio, estou, sabe, doente. Já viu alguém com dengue, alguém com febre, ter vontade de fazer caminhada de manhã cedo? Falei: pastor, eu não tenho, nem quando eu não estou com dengue, veja lá com dengue, veja lá doente. Mas quem está doente, quem está com febre, não tem vontade de servir ninguém. E quarta característica da ovelha é que ela ama a casa de Deus. O bode não sabe zelar pela casa de Deus, a ovelha ama a casa de Deus. Lembra de Jesus quando ele entra em Jerusalém, vai ao templo e vê aqueles cambistas vendendo, trocando, sabe, fazendo um comércio dentro da igreja, dentro da casa de Deus. Jesus pega umas cordas, ele faz um chicote e começa a derrubar as bancas, ele começa a virar, jogar o dinheiro no chão. Por que Jesus fez aquilo? Porque eles estavam tirando de você a responsabilidade. Quem tinha que cuidar de uma ovelha era a pessoa que ia sacrificar. Qual era o sacrifício da ovelha? O sacrifício não era matar a ovelha, o sacrifício era cuidar dela por um ano, para que ela não tivesse um defeito. Ela não podia bater o pé numa pedra, ela não podia machucar uma unha, ela não podia ter defeito algum. Imagine o cuidado. Quando um animal era separado para o sacrifício, ele era cuidado, tão cuidado, como se fosse um filho da família. E aquele povo vendendo e comprando na igreja, o que as pessoas fizeram? Olha, nós vamos cuidar para vocês, vocês não precisam mais se preocupar com nada. Só compra, só entrega o dinheiro e pronto. Jesus derrubou tudo. E então os discípulos lembraram do versículo lá em Salmo: o zelo pela sua casa me consome todos os dias. O que é o zelo? O cuidado. Eu quero que nós, como ovelhas da Filadélfia, cuidemos desse lugar. Pastor, por que o senhor está todo dia aqui dentro, mesmo que não tenha culto?
porque eu estou cuidando. Eu não estou aqui, eu fico aqui sozinho. Venho para cá, fico olhando, fico calculando o que é que melhora, qual é a próxima etapa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Esse cachorro latindo, incomodando, eu falei, eu vou dar um jeito, eu quero ver ele latir. Quando eu terminar de fechar essas janelas todas aí, ele pode latir à vontade. Hoje a gente quase não está escutando mais esse abençoado. Esse cachorro é o cão. Mas a gente deu uma solução, né? Uma solução santa, sem prejudicar o cachorrinho. Não tem como a gente controlar um cachorro de latir. Não tem como a gente controlar isso. Assim como não tem condição de uma ovelha agir como bode, ou de um bode agir como ovelha. A última característica da ovelha é que ela é obediente. Toda ovelha é obediente. Um viajante, ele estava viajando no Oriente Médio, naquela região, e ele não conhecia muito esse ofício de pastorear. Quando ele para num riacho, ele vê aquele homem, né, com aquele pau assim, aquela vara com um arco na frente, um cajado, ele não sabia nem o nome, e vê aquele homem andando na frente e um monte de ovelha atrás, e ele caminhando, ele para, sentou numa árvore, e as ovelhas foram sozinhas beber ali naquele riacho. Passou 5 minutos, lá vem outro homem, com outro cajado, e mais centenas de ovelhas no cuidado deles. O homem foi para a árvore, também, ficou conversando com seu companheiro ali de ofício, de profissão, e aí as ovelhas tudo foram beber. E aquela confusão de ovelha, as de um misturou com a do outro, e ele falou, meu Deus, olha a confusão agora. Eu quero ver esses homens separar esses bichos agora. Eu quero ver eles separar essas ovelhas agora. Vai ser uma confusão. E para acabar de terminar, chegou outro pastor, com mais ovelhas ainda, foi para a mesma árvore descansar, conversaram os 3, e outro rebanho se juntou com aqueles outros 2 bebendo. Acabou ali a conversa dos pastores e aquele homem, eu quero ver agora como é que eles vão separar ovelha por ovelha. São besta, por que deixaram aproximar? Por que não marcaram um horário diferente? Começaram, sabe, ele começou a criticar os pastores e falando, esses aí estão lascados, vão passar o dia separando ovelha por ovelha. Aí ele, sem entender nada, né, o primeiro pastor que tinha chegado antes, as ovelhas terminaram de beber, o pastor só deu um grito, só chamou, só falou, vamos. Saiu as dele, do meio do rebanho, daquele tanto de ovelhas, saiu uma por uma, e foi acompanhando o homem ficou assim, oxe, e como é que eles sabem que é a deles? Eles não vão nem brigar, não vão nem fazer a contagem para saber qual é a ovelha dele ou não. Será que ele não vai nem contar? Mas as ovelhas saíram. Ele falou, não, esse aí conseguiu, mas o outro não vai conseguir não. Quando, querido, o outro pastor também deu um grito, saiu somente o rebanho deles. Isso é tão espetacular, que lá em Israel tem um lugar chamado Campo dos Pastores. Os pastores eram um ofício, era uma profissão que era uma das piores que tinha. Aqui era menos remunerada. Além de ser nobre, era também desvalorizada. Mas o que nos chama a atenção é que o salmista ele fala, nós somos ovelhas do seu pastoreio. Cada ovelha tem tanto contato com o seu pastor, tem tanta intimidade com o seu pastor, que pode estar onde for, a voz do seu pastor, ele escuta, pode estar no meio de uma multidão, e segue a voz do líder. Eu já fui para jogo com meu pastor, em Goiânia, a gente foi assistir um jogo do Flamengo, estava tendo um congresso, e no meio da multidão, é impressionante como a gente conhece, no meio da multidão, a gente conhecia a roupa, o jeito de falar, as orelhas meio avantajadas do meu líder. Mas no meio daquele jogo, uma multidão, o Flamengo ganhou, claro, 1-0, eu lembro como se fosse hoje. E aquele povo cheio de coisas, só que a gente se encontrava no meio da multidão. Já participei de congressos com muitos crentes de milhares de igrejas.
Mas tem coisas que acontecem no congresso, que eu sei, meu pastor não gosta disso, ele não faz isso, ele não é assim que ele faz. Nós conhecemos tão bem, nós passamos tantos anos ouvindo, que se o pastor ele fala assim, Raniel, arrume essas cadeiras, eu sei exatamente a forma de arrumar do jeito que ele gosta. Isso você só consegue depois de anos convivendo com o seu líder, com o seu pastor. Tem gente que fala assim, pastor, mas isso aí, mas para que mesmo? Querido, Jesus ele fala, ide por todo mundo e fazei discípulos. Quando ele fala para nós fazermos discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho mandado, falando que nós devemos ser pastores, nós devemos atuar como pastores de outras pessoas, porque o objetivo disso é que eu como pastor, possa ajudar Carlinhos na caminhada de fé dele. O pastor Marcos, quando ele me conheceu, era um adolescente de 15 anos, quando eu saí de Teresina, eu tinha 30 anos, do jeito que eu cheguei perto dele, sem saber de muita coisa, todas as coisas que eu aprendi no ministério, foi ali ao lado dele por 15 anos, eu já vi meu pastor chorando, já vi o meu pastor sendo traído, já vi meu pastor sendo honrado, já vi o meu pastor sofrendo. Teve uma viagem que ele programou com outras pessoas, todo mundo foi e deixou ele, passou não sei quanto tempo pagando, uma viagem, e aí no dia, eu falei, pastor, eu vou te deixar no aeroporto, e ele, meu filho, você não sabe o que aconteceu, eles foram, nem nos avisaram, nem nos alertaram que o voo era agora, e eu e a Vanessa, nós fomos para a casa dos nossos pastores, não para dar um jeito na viagem, que não tinha mais jeito, mas para chorar com eles, consolar. Sentamos nós 4 na cama lá no quarto deles, cada um numa ponta, a gente conversando, e eles falando, meu Deus, foi tão difícil, pagamos com tanta dificuldade para acontecer isso, o que custava ligar, só avisar, e a gente foi ali. Quantas vezes depois do culto, o meu pastor passou mal da pressão, ele pregava com tanta força, veio a falta estourar aqui dele, ele é bem enérgico, e por conta da obra, de chegar às 6 horas da manhã na igreja, sair meia-noite, não se alimenta muito bem, ele muitas vezes passou mal, e eu falei, pastor, o senhor está no hospital, eu estou correndo para ir, não ia para casa. No outro dia, 5 horas da manhã eu tinha que acordar, no outro dia 5 horas eu tinha que levantar para pegar ônibus, eu tinha que levantar para ir para o trabalho, eu tinha que levar a Sara para a escola, tinha toda a rotina, uma rotina zoadenta. O bom de estar perto da avenida principal da cidade é isso, né? Toda hora passa uma moto. Mas sabe, queridos, uma coisa que eu te digo é, eu aprendi mais com meu pastor, no dia a dia convivendo com ele, vendo ele agindo, do que com as pregações dele. Você vai aprender muito mais. Jesus, ele sempre pregava para as multidões, mas ele explicava as parábolas para os discípulos que andavam com ele. Qual a vantagem de ser discípulo, de ser ovelha desse jeito? É andar perto para absorver, para receber a unção que está sobre a vida do seu pastor. Quando seus discípulos quiserem ficar perto de você, deixa, porque Deus vai passar a unção que está sobre você para cada um dos seus discípulos. Amém? Fique de pé, vamos orar. Bode ou ovelha? Qual a nossa característica? O que nós precisamos identificar? Pastor, eu tenho umas 2 de bode e umas 3 de ovelha. Então você vai pegar 2 características de bode e começar a trabalhar nelas. Se você é desobediente, comece a se esforçar para se transformar numa pessoa obediente. Pastor, não gosto de ouvir ninguém. Pastor, não escuto a opinião de ninguém. Pois isso é um problema tanto de orgulho, como de conversão verdadeira, como de caráter. Então nós precisamos decidir quem nós vamos ser, porque eu não quero chegar lá na volta de Jesus, ele olhar para mim e falar, Raniel, vá para a esquerda por favor, apartai-vos de mim, maldito do meu pai. Deus me livre de ouvir um negócio desse de Jesus.
Imagine a tragédia, a gente passar a vida toda na igreja, reformando a igreja. Carlinhos falou, eita pastor, o senhor é o pastor das reformas. Já reformou uma, entra, já reforma a outra. Os donos dos pontos da cidade vão tudo procurar o senhor agora para o senhor alugar os pontos. Mas imagine essa trabalheira toda, Carlinhos. No último dia Deus falar assim para mim, vai para a esquerda, maldito. Eu não quero ouvir isso, meu Deus. E olha que os bodes falaram para Jesus, mas Jesus, eu expulsei demônios em seu nome. Eu curei enfermos, eu fiz muitos sinais e maravilhas em teu nome. Jesus vai olhar e vai dizer, eu nem conheço vocês. Porque Jesus, ele não conhece quem trabalha demais para ele. Ele conhece aqueles que são ovelhas. Não adianta nada a gente fazer para Deus e não ser. O mais importante é nós sermos ovelhas. Marta chega para Jesus e diz, Senhor, fala para Maria me ajudar, ela está ali só adorando, só louvando. Jesus fala para Marta, Marta, por que você está tão ansiosa? Maria escolheu ser, ela escolheu a melhor parte, e eu não vou tirar isso dela. Você só faz, trabalha, mas você precisa entender que Maria escolheu adorar, ela escolheu ter intimidade, ela escolheu ser. Claro que todo mundo que vai ser um servo também. Feche seus olhos, vamos orar. Toca lá para nós de volta. Senhor, eu quero te louvar nessa noite. Eu quero te exaltar nessa noite. Eu quero te bendizer. Tu és o pastor de Israel. Tu és o pastor dessa igreja, Senhor. Nós somos ovelhas do seu pastoreio nessa noite. Oh Deus, me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor, nos pontos que eu me pareço mais com bode do que com ovelhas. Eu não quero ser bode, Senhor, eu não quero ser, bruto, eu não quero ser ignorante, eu não quero ser desobediente. Eu não quero viver isolado, eu preciso mudar esse meu coração. Pai, me ajuda a me transformar, transforma-me. Usa, Senhor, usa pessoas para me moldar. Você que está nos ouvindo pela internet, deixa Deus transformar o seu coração de bode em coração de ovelha. Seja mais dócil, seja mais maleável. Não seja embrutecido, não seja duro. Não se isole, não fique isolado. Quem se isola, a Bíblia diz que busca seus próprios interesses. Senhor, nós somos presas fáceis quando nós nos isolamos do teu rebanho. Não existe ovelha sem rebanho, não existe ovelha sem pastor. Oh Pai, nós queremos nesse momento que o Senhor cumpra a tua promessa que o Senhor falou em Ezequiel, que o Senhor mandaria o pastor segundo o teu coração, que o Senhor mandaria o líder supremo segundo o teu coração, e o Senhor mandou. O nosso Jesus é o nosso pastor, o nosso bom pastor. A tua palavra diz que Ele é o bom pastor, Ele dá a vida pelas ovelhas, Ele nos defende, Ele nos guarda. Oh Pai, o Senhor também é a porta. Nós entramos por Ti nessa noite, nós encontramos pastagens no Teu pastoreio, há vida em abundância para nós. Oh Senhor, não há porque nós continuarmos no mundo longe de Ti. Você que está afastado de Deus nessa noite, eu queria que você tomasse uma decisão, que você pudesse voltar para os braços do pastor eterno, do pastor supremo que é Jesus. Senhor, nós queremos Te louvar nessa noite, nós queremos Te exaltar. Eu quero Te pedir, Senhor, tem misericórdia dos bodes nessa noite. Oh Senhor, fala com os Teus servos, que eles possam se converter verdadeiramente, ouvir a Tua voz e se arrepender, Senhor. A palavra que o Senhor libera para nós nessa noite essa é uma noite onde bodes se converterão em ovelhas. O Senhor nessa noite toca no coração de pedra e transforma ele num coração de carne. Senhor, queremos ser ovelhas. Ora aí no seu lugar, querido, fala para Ele: Pai, me faz uma ovelha do Teu pasto. Senhor, eu quero ser maleável, eu quero ser dócil, eu quero ser útil na Tua casa, eu quero servir, eu quero amar servir, Senhor. Ora aí, querido, faz sua oração agora, onde você está, você na sua casa, que você possa ouvir essa canção e ver Ele
ouvir falando, muda o meu coração. Que essa seja a sua oração nessa noite. Com seu bálsamo de amor, Declaro isso para Deus, muda, Senhor. Me restaura, Senhor. Com seu bálsamo de amor, eu quero estar, Senhor, aonde tu estás, Senhor Jesus. Queremos estar onde o Senhor está. No centro da tua vontade. No centro da tua vontade. O bode não vive a vontade de Deus. O bode vive seu próprio destino, na sua própria mentalidade. Mas nós, como ovelhas, viveremos o que Romanos 12:2 declara. Viveremos a perfeita, agradável vontade de Deus. Com seu bálsamo de amor. O Senhor tem restauração para você nessa noite, querido. O Senhor pode te mudar nessa noite. Senhor, queremos nos arrepender. Momentos que vivemos como bode na sua casa e não como ovelhas. O Senhor não é pastor de bodes. O Senhor é pastor de ovelhas. Eis-nos aqui nessa noite, Senhor, como ovelhas. Você pode orar junto comigo e falar: Senhor Jesus, eu sou tua ovelha e o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém, queridos? Glória a Deus, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus nosso Pai, que as doces consolações do Espírito Santo seja contigo, desde agora e para sempre. Você que nos acompanha pela internet, próximo domingo nós temos transmissão ao vivo, às 19h30. Muito obrigado por ter cultuado ao Senhor hoje conosco. Deus abençoe vocês. Orem por nós, estaremos viajando na terça-feira, 5 horas da manhã, são 15 horas de viagem, de estrada, e estejam orando, né, por nossa segurança, que o Senhor também nos use.